Alô, Boa tarde, professor. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos também. Estamos já aqui ligados, conectados. ok. Podemos começar então? Está às ordens. Você que sabe. É eu que estou às ordens. Já está todo mundo aí? Já tem o pessoal que vai assistir? Já estão aí? Vou começar então, tá bom? Estão começando. Bom, então, deixa eu só fazer uma pequena apresentação, né? Então, a gente vai dar início a uma live, né? Com o professor Alfredo, né? Que é professor da UNEB, entre outras experiências, né? Enfim, o professor Alfredo, ele dividiu a fala em 3 partes, né? Vai trabalhar as tendências das epistemologias da ciência cartesiana, pós-estruturalista e a socioconstrutivista. Em alguns momentos, a partir de uma conversa, o professor Alfredo vai fazer algumas pausas para perguntas, né? E o chat, ele também será utilizado para fazer algumas perguntas. E também eu vou estar mediando com a professora Joselma algumas dessas falas, dessas perguntas. Então, professor Alfredo, muito obrigado por aceitar o convite e fique à vontade. Ok. Eu que agradeço, Edson, ao convite, muito gentil, muito interessante, importante. Gostaria de saudar você e a professora Joselma. Isso é um curso, Vocês são parceiros em um curso? Sim, somos. Nós fazemos parte do corpo docente do curso de Tecnologia em Jogos Digitais, no campus Lauro de Freitas. Que bom. Ok, Joselma, que bom rever você. E aí, a partir de algumas das nossas ações, né, está produzindo aí alguns momentos, alguns encontros, né, ligados à teoria da informação, teoria da comunicação, às tecnologias digitais, políticas, direitos. Tem aí muita coisa aí sendo discutida, muita coisa bacana. O campus Lauro de Freitas, ele tem realmente se destacado aí em muitas dessas ações. Edson, eu queria que você subisse o seu vídeo, só para a gente tirar a selfie da live. Da massa, peraí. Depois a gente fecha, para não onerar aí para não sobrecarregar a rede, né? Isso, exatamente. É só para a gente realmente fazer o registro. Professor Alfredo, o senhor quer subir a apresentação? Eu estou tentando compartilhá-la exatamente. Você acha melhor aqui, ó? Tá vendo? Ela está aqui. Vocês estão vendo? Porque estamos vendo, sim. Você prefere alguma outra forma? Tá ótimo, tá ótimo. Porque quando você sobe a apresentação em si, ela talvez fique mais leve. Eu não sei fazer isso. Eu posso tentar passar para vocês por e-mail. Salva como? Não. Pode fazer assim, não fica ruim, não. Eu acho agora só coloca no modo apresentação. De repente. Lá, né? Estou tentando botar na apresentação também, não. A verdade é que... Deixa eu ver se eu consigo... Peraí. Romero, por favor, você pode fechar o seu vídeo? A gente não vai manter os vídeos abertos, não. É só mesmo para poder fazer aqui o registro. Acho que ficou, né? Consegui. Perfeito. Consegui. Então, vamos lá. Então. Olha a selfie. Tá. Pronto, gente. Eu vou fechar aqui o vídeo, porque eu não quero criar dificuldade para a gente
conversar. Aí na hora que vocês forem fazer pergunta e tal, eu também desligo o meu e a gente melhora o link. Tá. Eu também quero saudar todos os presentes que estão aqui e vamos para a apresentação, né? Bom, essa é a abordagem que a gente faz no doutorado em difusão do conhecimento. Nós construímos um raciocínio, uma interpretação das epistemologias baseado nesse par pensamento-linguagem. A relação entre o pensamento e a linguagem daria para a gente um mapeamento razoavelmente importante, preciso, das epistemologias da ciência. Uma coisa que eu não estou acertando a fazer aqui, gente, é passar a apresentação. Vocês me dão esse know-how? Eu tenho que ir lá. Não, use o teclado, a seta de giração para frente. Mudou alguma coisa para vocês aí ou estão vendo igual? Estamos vendo igual. Então eu já entendi como é aqui o processo. Então, a gente fez essa articulação pensamento e linguagem muito em função da influência de Habermas. Tem um livro de Habermas e ele trabalha com todo o conhecimento humano relativo à história. Quer dizer, todas as epistemologias, como é que elas enxergam a história, e isso diferenciaria uma epistemologia da outra. E acaba sendo um estudo muito bom. Ele me influenciou, porque ele provou para mim que era possível a gente mapear as epistemologias de acordo com alguma categoria, onde você observasse como cada epistemologia enxerga esta categoria. Então, na ideia dele, várias filosofias, né, o marxismo, o realismo, o positivismo, como enxergam a história. E aí ele fazia esse estudo. Eu achei interessante, mas não com a história, apesar de eu ser historiador. Porque com a história não aparece muito claramente a diferença entre os grandes grupos de epistemologia humana. Como a relação pensamento-linguagem parece ser, e hoje eu acredito que seja, o ponto de diferença entre as epistemologias, eu achei que podia usar o mesmo raciocínio de Habermas, só que em vez de focar na história, focar na relação pensamento-linguagem. Por outro lado, epistemologia é uma coisa de linguagem, porque a epistemologia trata do conhecimento, trata da construção do conhecimento, e nós construímos conhecimento em linguagem. Portanto, se eu consigo entender qual a perspectiva de linguagem das epistemologias, eu consigo entendê-las em seu conjunto e em sua diversidade. Caberia aqui algumas definições. Bom, eu acredito que todo mundo, todo público universitário ao menos, deveria saber o que é uma epistemologia. Mas eu vou fazer de conta que aqui tem um monte de gente que não sabe o que é, né? E a diferença básica para a gente entender o que é epistemologia é entender o que é ontologia. Os gregos, essa é uma questão antiga da Grécia, eles discutiam há uns 3.000 anos atrás o que é o conhecimento. E a primeira ideia grega era que o conhecimento, ele era a totalidade, o todo, o conjunto total daquilo que o universo era.
Ou seja, quem tinha este conhecimento, e na verdade a palavra aí fica mal empregada, esse saber total, né? Inclusive a palavra que eles usavam é essa, a onisciência que as religiões usam, ela era só de um ser, Deus, ou deuses, ou divindade. Quer dizer, o único ser que realmente sabe tudo é quem criou tudo. Como a ideia é que o ser humano é imagem e semelhança de Deus ou coisa parecida, naquele tempo eles achavam que era possível que o ser humano acessasse o conhecimento divino. Todo o conhecimento do universo. Esse conhecimento total do universo, a totalidade do conhecimento do universo, digamos assim, o conhecimento completo das coisas, isso seria a ontologia. Um filósofo grego que dá um exemplo bom sobre isso. Se eu conheço tudo, absolutamente tudo do que é este objeto, é porque eu conheço tudo do que não é esse objeto. Ou seja, eu conheço o universo inteiro. Eu só posso conhecer tudo sobre este objeto se eu conhecer tudo que não é este objeto. Isso é um conhecimento ontológico. Interessante perceber que só se consegue entender o que é ontologia por exemplos. Porque ontologia é, literalmente falando, um conhecimento maior. O conhecimento ontológico, total, completo, ele é maior do que aquilo que pobres mortais deveriam conhecer, seres humanos. Tem um pensador grego importante nesse caminho, que é Platão. Ele chegou à conclusão, a famosa história da caverna dele, que tinha uma caverna lá, onde Deus estava, com todo o conhecimento dele lá no fundo. E que o processo de construção, o processo de conhecer, que pertencia aos seres humanos, era o processo de entrar na caverna. Só que a gente não conseguia ir até o fundo, a gente ia até onde dava e pegava esse conhecimento por partes. Tá? Até que um discípulo de Aristóteles, um aluno dele, ou um discípulo de Platão, Aristóteles, chegou e disse assim, olha, esse negócio de, mais ou menos assim, né, eu vou usar uma linguagem coloquial, essa história de querer um conhecimento completo, total, isso, na verdade, não é útil. A gente não vai conseguir, a gente não tem esse acesso, e a gente precisa resolver os problemas da vida. Eu quero saber como é que eu faço para construir uma casa, para entender a sociedade, para criar uma política. Então, o que eu quero é uma dimensão de entendimento do conhecimento que caiba no ser humano. Um conhecimento incompleto mesmo. Uma incompletude de conhecimento. A epistemologia é, então, esse conhecimento particionado, humano. Aquilo que o ser humano tem acesso a conhecer. Aquele que o ser humano consegue conhecer. E, é claro, com todas as limitações, porque o ser humano, ao contrário da dimensão divina, ele só vai conhecer esse objeto em uma determinada parte dele. Ou tem algum microfone ligado. Ou é pelo material, ou conteúdo, que tipo de rótulo, mas eu jamais conheço este objeto em tudo que ele é e tudo que ele não é. Epistemologia. Epistemologia, portanto, é esse conhecimento que vem para a ciência. Aliás, eu estou falando da epistemologia das ciências, porque existem epistemologias também fora das ciências. As religiões têm suas epistemologias, baseadas em seus dogmas, em suas afirmativas. Mas o nosso foco aqui são as epistemologias da ciência. Aquelas
que Aristóteles disse assim: eu não preciso dos deuses. Quer dizer, o ser humano, sozinho, com suas próprias características, é capaz de construir que tipo de conhecimento? Né? Bom, então eu falei das 3 coisas que eu queria: ontologia, epistemologia e ciência. Né? Ontologia é um conhecimento completo, totalizante, né? É um conhecimento que abarca os outros e abarca tudo. Epistemologia é o conhecimento das partes, que não se preocupa com esse todo. E a epistemologia científica, a ciência, é aquela que não tem nenhum outro agente a não ser o ser humano. E é isso que a gente vai falar. Bom, eu já falei que essas 2 linguagens, essas 2 categorias, elas nos ajudam a compreender as epistemologias científicas. E eu diria que existem 3 possibilidades de arranjo dessas 2 categorias. Ou a gente considera que pensamento é uma coisa e linguagem é outra, uma epistemologia. Ou a gente considera que pensamento é uma coisa e linguagem é a mesma coisa, outra epistemologia. Ou a gente considera que elas nem são iguais, nem são totalmente diferentes, mas são interdependentes, outra epistemologia. Bom, acho que isso aqui não é necessário. Aqui estão as 3. Na verdade, eu vou falar sobre essas 3 coisas daqui. O que aqui está sendo chamado de neuroconstrutivista, eu, na verdade, acho que Edson falou melhor. Ele chamou de cartesiano. E talvez, hoje em dia, eu penso que seja a melhor forma mesmo. E eu acho que vou mudar essa lâmina para se chamar cartesiana. Essa é a pós-estruturalista. E nós temos a socioconstrutivista. E eu vou falar das 3. O que é que a ciência cartesiana nos diz? E olha que eu estou lançando um desafio para vocês todos que estão me ouvindo. Eu estou dizendo, e já tenho 10 anos, talvez mais, trabalhando com isso, que não existe nenhuma epistemologia humana, nenhuma, inclusive de outras matrizes raciais, culturais, nenhuma que não esteja incluída nestas 3 grandes galáxias. Todas as epistemologias humanas, eu estou lançando um desafio para vocês e me expondo a uma possível resposta que desmonte o que eu falo, mas eu estou bastante confiante que todas as epistemologias científicas, seja de qual origem for, em termos culturais, estão contidas nestas 3 grandes galáxias a que pertencemos, a que o conhecimento pertence. Vamos à primeira. Neuroconstrutivista. Pensamento, na neuroconstrutivista, é diferente de linguagem. Pensamento é uma coisa, linguagem é outra coisa. Então, nessas epistemologias, a verdade é negociada entre as pessoas que estão construindo esse conhecimento e reconhecida por consenso. Alguém tem razão. Alguém vai desenvolver uma teoria, uma visão teórica, uma concepção que vai apresentar aos outros
uma razão. O conhecimento é construído a partir de um processo de equilibração e desequilibração contínuo, produzido pela aplicação da rede de significados da mente humana. E a linguagem é uma coisa, um objeto, na qual aquilo que você pensa se traduz, se coloca explícito e registrado. Né? Eu diria que isso é que a linguagem passa a ser um objeto do pensamento. Aquela frase de Descartes, né? Penso, logo existo. Se bem que a frase completa é duvido, penso, logo existo. Mas dá no mesmo. Há uma prioridade do pensamento sobre a prática. A linguagem aí representa a prática do ter pensado. Podemos atribuir a esse tipo de epistemologia uma lógica causa-efeito. Né? Existe uma causa, existe um efeito. Eu consigo explicar as coisas. E eu consigo mostrar ao outro que eu tenho razão. Eu consigo mostrar aos outros grupos, que eu tenho uma teoria, um conhecimento provado, lógico, estruturado, que eu pensei, depois registrei, que tem razão. Esse é o desenho mais clássico da ciência, né? Uma palavra importante aqui embaixo. Eu posso demonstrar a verdade. E ela existe. Verdade existe. O positivismo faz parte dessa galáxia, mas ele não é o único. Eu estou colocando aqui, nesse grupo, muitas abordagens. Aliás, aqui embaixo, ó, eu coloquei Piaget destacado. Por quê? Porque Piaget foi o cara que colocou, registrou essa coisa da equilibração e da desequilibração. Coloquei Damasio, também destacado, aquele cara que fala muito da programação neurolinguística e tal, porque no fundo ele trabalha com isso também, com esse tipo. E coloquei os dois separados porque são epistemólogos. Mas aqui do lado, Hegel, Kant, Weber, McLuhan, o próprio Habermas, que eu citei há pouco, etc. Tem muitos pensadores que vão encaixar sua forma de interpretar o conhecimento, de construir o conhecimento assim. A diferença do positivismo, o positivismo é um caso extremo. Ele acha que ele chega em uma verdade absoluta quando ele demonstra. Interessante que nem Descartes disse isso, né? Descartes falou, duvido, penso, logo existo. A unidade do conhecimento, nesse caso, é o significado. A gente procura fazer com que cada ser humano desenvolva o seu próprio significado das coisas, daquilo que ele aprende, daquilo que ele está estudando. Tá? O coletivo, nesse tipo de epistemologia, o conjunto das pessoas, é tido como um conjunto de sujeitos que constrói significado em consenso. Pessoas que vão concordar com tal explicação. Veja que eu não estou falando de identidade, eu estou falando de consenso. Identidade está em outra galáxia. A pessoa vai construir, elaborar em conjunto aquilo que vai representar
a razão de um conjunto de pessoas que aceita aquilo. Então, não estou falando de identidade, de uma coisa que você já é. Eu estou falando de uma coisa que você constrói. Consenso. A diversidade, a diferença entre as pessoas nesse tipo de epistemologia é a diferença entre consensos. Cada pessoa ou cada grupo tem o seu consenso. Por exemplo, cada partido político. Da direita, da esquerda, do centro, disso, daquilo, cada um vai desenvolver o seu consenso. Então, existem uma multiplicidade de consensos. Múltiplos perspectivas, múltiplos olhares. A interatividade, se pensamento é uma coisa e linguagem é outra coisa, certo? Interatividade se dá na linguagem. O pensamento pensa, e ele é só meu, ele é só de quem pensa, mas eu sou capaz de transformá-lo em linguagem, que não é o meu pensamento, ela representa o meu pensamento, e aí eu passo para outra pessoa. E a interatividade passa a ser uma troca de pensamentos, uma troca de experiências registradas em linguagem. Nesse tipo de epistemologia, há uma clara separação sujeito-objeto. Clara. Sujeito que pensa o objeto. Sujeito que estuda o objeto. O sujeito que fala, descreve, disserta sobre o objeto. E o pensamento não é igual ao que ele fala. Não é igual ao que ele descreve. Tomem cuidado, porque vocês podem estar dialogando aqui a partir de uma epistemologia, e devem estar. E aí vocês podem estar confundindo o que eu estou dizendo com o que outra epistemologia diz. Não adianta você fazer uma análise de discurso em cima da epistemologia 1, procurando entender, a partir das falas e do discurso apresentado, a estrutura de pensamento de quem falou. Nesta galáxia epistemológica, isto é impossível, porque a linguagem não é o pensamento. O pensamento é maior que a linguagem. E tem a linguagem como um objeto. E aqui, finalmente, eu coloquei, além dos pensadores no 11, alguns exemplos dele, eu coloquei o 12, a transformação social. A transformação social se dá por progresso. Existe uma vanguarda, um grupo, que sabe mais do que os outros, que tem a vantagem de conhecer mais, de saber mais teoria, e esse grupo se adianta, agora sim vem a história, né? Se adianta na história. Agora vem Habermas. Esse grupo chega primeiro e, segundo essa epistemologia, eles são capazes de dizer aos outros, eles têm certeza que eles têm uma concepção melhor. Eles têm certeza que eles sabem sobre os outros e sobre si. Eles são a vanguarda. E aí, eles são capazes de dizer aos outros o que os outros devem fazer, né? É muito comum, inclusive, em política. Bom, aí eu faço uma pergunta para vocês, os organizadores
Bom, os organizadores nossos. Jocelma. Vocês acham que eu devo agora dar uma pausa para primeiras perguntas ou continuo? Bom, professor, a Lúcia Simões, ela faz um comentário, né, aqui no chat. O senhor, enfim, disse que vai fazer algumas pausas, né? Então me fica à vontade. Tá aqui uma pausa, então. Pronto. Giskelma. Edson Giskelma. Bom, Lúcia, ela comenta, então, né? Como é que Jocelma também tem umas perguntas para fazer, né? Pronto. Bom, mas eu queria colocar aqui uma fala, né, de Lúcia Simões, que está aqui no chat. E quando o que pensamos, o que apresentamos e justificamos não fazem parte do universo dos outros, né? Eu estou falando o que esta galáxia pensa. Certo? Eu estou separando as epistemologias. Tem mais 2 grupos de epistemologias que provavelmente o que não está contemplado aqui vai estar lá. Tá? Mas a pergunta foi o que mesmo? O que pensamos? O que, como é? E quando o que pensamos, o que apresentamos e justificamos não fazem parte do universo dos outros? Nesta galáxia, enquanto você não transformar em linguagem, não sair de você, não. É a sua subjetividade que está dentro de você e acabou. É o seu pensamento. Você precisa construir uma possibilidade de externalizar o seu pensamento na linguagem para poder fazer parte dos outros. Mesmo assim, como é que faz parte dos outros? São várias ideias que vão ser postas no mundo, né? Tem gente que, sei lá, é católico, é protestante, é budista, e uma delas vai convencer você a ser. Então, há uma externalização daquilo que você pensa. Enquanto você está pensando sem colocar para fora, nesse tipo de colocação, né, de abordagem cartesiana, não existe para o coletivo, porque simplesmente não chegou ao coletivo. Bom, aí continua, né, professor? Sobre a resistência do coletivo nessa interatividade. E sobre a resistência do coletivo nessa interatividade. Como interagir? Como agir? Meu Deus. Veja, eu estou falando deste tipo de epistemologia. Nesse tipo de epistemologia, o coletivo são conjuntos de adesões, conjuntos de adeptos. E de adeptos, não é de identidades, não é de pertencimentos, não. Pertencimento é outra história. Aqui, nessa epistemologia, eu não falei a palavra pertencimento em nenhum momento. Porque, segundo a ciência clássica, você não pertence a nada, a priori. Você pode vir a pertencer por construção ou porque colocaram você lá, né? Conceitualizaram você lá. Então, você é um cara de direita, e você vira um cara de direita, porque disseram que você é de direita, e direita é isso, isso, isso e aquilo. As taxonomias, não só de Bloom, né? Você criar taxonomia que classifica os objetos como teorias, são bem próprias desse tipo de epistemologia, né? Então, os coletivos, eles existem e eles são agregados, eles se agregam conforme conceitualização que eles, digamos assim, vão aderir. E eles não vão aderir simplesmente por identidade. Eles vão aderir porque eles vão entrar em acordo com. Eles vão acordar com. Alguém vai apresentar aquela teoria e você vai dizer concordo. Você não concordava antes.
Então você constrói a concordância. Tipo de ciência cartesiana, engraçado que às vezes a gente mistura as epistemologias e não sabe que está misturando, né? Tem gente que diz concordo porque se identifica. Não é a epistemologia cartesiana, tá? Ela não é um concordo identitário, eu sou desse grupo. Ela é um concordo assim, eu ouço todos e eu concordo com aquele. Meu consenso é com aquele. Eu entrei em consenso. É dentro de um domínio de explicação, né? É um conjunto de regras de entendimento sobre o que é necessário e suficiente para provar que determinada coisa é verdade, não? Isso. Então, você navega de acordo com o conjunto da prova. Daí, eu tinha colocado aqui como uma coisa importante para eles a palavra demonstração. Em algum lugar por aqui. A demonstração. Ó. Demonstrar, no item 4. É, demonstrar. Certo? Murilo Simões, ele faz uma pergunta no questionamento. Alfredo, por isso Boaventura de Souza Santos critica os intelectuais de vanguarda? Ou seja, a crítica está no distanciamento do conhecimento popular? Olha, eu acho que os cientistas desta galáxia são sujeitos a essa crítica. Sim, porque eles confiam demais nas teorias que eles defendem, certo? Confiam demais, quer dizer, você tem um aparato teórico qualquer, vou dar o exemplo que a gente trabalhou hoje de manhã na aula, né? Uma teoria sobre nutrição. Eu não vou nem questionar se a teoria é boa ou ruim, certo? Ela deve ser boa. Mas aí o nosso colega que estava trabalhando com a pesquisa dele, né? Ele queria levar uma teoria de nutrição, ele quer levar uma teoria da nutrição para os povos indígenas. Independente da teoria ser boa ou não, ela não é dos povos indígenas. Se você trabalhar da forma que a Galáxia 1, que as epistemologias deste tipo trabalham, você vai pensar mais ou menos assim, a minha teoria é universal, ela é válida generalisticamente para o ser humano, índio é ser humano, então eu vou lá aplicar a minha teoria de nutrição lá, com toda boa intenção, para fazer os índios comerem bem. E olha que eu não estou duvidando da boa intenção, não estou duvidando que o que ele quer dê certo, mas veja, ele não perguntou aos índios. Pode ser que os índios não queiram. Ou talvez até quisessem, mas quisessem de uma forma diferente da que ele vai levar. Né? Então, esse tipo de desenho científico carrega, ao menos em parte, a possibilidade de você estar intervindo no mundo do outro de uma forma que o outro não queira ou até não seja considerado. É uma possibilidade, porque é a ciência mais antiga, mais clássica, né? É aquela ciência que acha que, por ser ciência, tem razão. Na verdade, as colonizações do mundo todo foram feitas em cima desse tipo de ciência. Vamos fazer assim? Me passe mais umas 2 perguntas para completar 5 e eu passo adiante, senão a gente vai ficar aqui na neuro. Tranquilo. Eu vou fazer mais uma, né? Enfim, acho que... por isso ele mais fala... uma tua e mais uma de Joselma, pronto. Tranquilo. Vou fazer uma de Murilo, né? Por isso ele fala que o mais importante é, portanto, o intelectualismo de retaguarda. Eu entendi. Ele quem? Eu entendi que seria Boaventura, no caso. Seria isso, Murilo?
Olha, o caso de Boaventura está em uma das epistemologias, dos grupos que eu criei, e não é nesse. Tá? Então, ele está fazendo uma crítica mais ou menos como o pós-estruturalismo faz para o cartesianismo, né? E aí, sim, essas coisas que ele fala, os termos que ele usa, se referem a isso. Agora, não esquecer que a ciência clássica cartesiana tem uma crítica poderosa ao pós-estruturalismo, que é a segunda. É que ao falar de Boaventura Santos, só que agora você está atacando eles e eles estão sem direito de se defender, né? E eles têm uma defesa. E a defesa é a seguinte, é que o segundo grupo, a segunda galáxia, que eu vou falar daqui a pouco, eles são muito bons no sentido de respeitar essas diferenças, só que como eles respeitam as diferenças numa posição meio de não contato, né, de impedir, eles procuram, digamos assim, ser isentos, né? Eles acabam pecando no sentido da praxis. Não existe prática. O conhecimento da segunda galáxia, de Boaventura Santos e outros, né, não consegue se transformar em uma solução prática para a vida das pessoas. Essa é a crítica que esse pessoal daqui vai fazer para eles. Vou dar um exemplo até muito claro, independente até de eu não concordar disso, e não concordo, mas isso foi usado recentemente na política brasileira, quando uma série de sujeitos munidos de engenharias e de ciências práticas começou a dizer que a ciência humana fica perdendo dinheiro e estudando, sem gerar nenhuma solução efetiva, prática, aplicável. Então, a luta aí é uma luta acirrada e forte entre duas epistemologias. Agora, essa pergunta de Murilo é boa por outra coisa. Eu acho, pessoalmente, que essa discussão que a gente está é uma das discussões mais importantes da contemporaneidade, porque, em parte, tudo que a gente está vivendo pode se explicar, ou pelo menos se entender, a partir dessa disputa de epistemologias. A última. Joselma. Sim. Professor, você tocou numa dos seus comentários, você falou sobre a questão da... primeiro, até mesmo pelas perguntas que foram apresentadas, uma confusão que existe, isso não é incomum, como o senhor mesmo ressaltou, entre as diversas epistemologias, né, entre essas galáxias, e que a gente precisa analisar conforme o ponto de vista desses teóricos. E no meio acadêmico, a gente presencia muitos comentários críticos negativos acerca da visão cartesiana, colocando-a como sendo avessa às questões sociais, como se fosse uma ciência, vamos dizer assim, cruel, né, que só pensa aí nos aspectos não humanos da coisa. E a que você atribui esse ponto de vista, esse conjunto aí de acadêmicos que pensa desse modo? Do porquê dessa ideia, essa restrição à visão cartesiana da ciência? Eu poderia dizer, não vale pergunta difícil, mas eu tenho que responder. Olha, na verdade, todas as epistemologias, elas implicam com todas as galáxias implicam com as outras duas. E, no fundo, nenhuma delas dá o checkmate final aos outros. Tá? Agora, é inegável que o positivismo é uma epistemologia que faz parte do cartesianismo, que está dentro dessa galáxia, é a base do fascismo, do nazismo.
E eles são a base também da ideia de colonização, né? Porque você tem uma ciência, e veja que a ciência nasce desta forma, ela nasce na Europa. Então, o próprio eurocentrismo andou advogando a favor desse tipo de abordagem. Afinal de contas, as teorias, a maioria das teorias, sei lá, 90%, nem sei se é numerável, elas têm origem europeia. Então, essa resistência à ciência clássica, ela é compreensível, eu acho, ela é política, e ela tem alguns elementos de razão muito forte na resistência que você tem às dominações que vieram montadas nesse cavalo, nesse motor chamado ciência ocidental. Mas, se você sair dessas disputas, que são válidas, você vai descobrir que, em muitos aspectos, ela continua funcionando como sempre funcionou. Tá? Inclusive em abordagens menos rígidas do que o positivismo, né? O positivismo é muito rígido, e mais maleáveis, mais flexíveis a outro tipo de conhecimento, etc., que esteja em diálogo com ela, né? É uma coisa também que se pode argumentar por aí, é que ela agora pertence a todo mundo. Então, existem pessoas que seguem esse tipo de abordagem em todos os continentes e em todas as culturas, e com seus próprios argumentos. Uma coisa interessante para dizer, para mim, por exemplo, as teorias que se dizem marxistas e que trabalham com a ideia de vanguarda, e a União Soviética é uma delas, né, estão muito mais próximas, estão dentro desta epistemologia, e não da 3, que seria, inclusive, a própria epistemologia da dialética. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso nas análises para ver aonde está. Como é o nome dele? Tem um filósofo francês, que eu esqueci o nome agora, certo? Um marxista do século XX, dos anos 70, que ele defendia posições de esquerda e marxistas totalmente a partir de conceitos, de teorias e de vanguarda. Ou seja, ele fazia um positivismo comunista. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode ser linear nessas análises. Certo? Lembrei o nome, Althusser. Essa palavra, inclusive, esse nome vai para Murilo, para ele refletir. Ok, posso seguir adiante? É justamente isso, professor. Se eu quiser fazer como o senhor está separando em blocos, né, se eu quisesse fazer só o apanhado, enfim, para mim já está tranquilo, ou se não, já pode pular para o próximo bloco. Né? Assim, está para mim, particularmente, está muito instigante, né? E olha que normalmente as nossas lives aí a gente tem feito aí com 1 hora de relógio. Com certeza, eu acredito que ela vai passar esse tempo, né? Mas para mim, eu confesso que para mim a discussão está realmente muito instigante, muito boa. Deixa eu andar então. Eu vou andar um pouco mais, para ver se a gente não passa tanto. E o que acontece é que a gente vai acabar voltando, porque todas se entrelaçam. Eu vou falar das outras duas logo. Então, pós-estruturalismo. Para o pós-estruturalismo, pensamento é igual à linguagem. Ou seja, aquilo que eu penso é igual àquilo que eu falo ou escrevo. O que eu comunico já é o que eu penso. Isso vai variar da ideia da primeira galáxia.
Nesse tipo de coisa, se o que eu penso é igual ao que eu falo, ao que eu tenho como linguagem, a verdade se torna impossível, a não ser individualmente. Não é mais possível falar em verdade geral. O professor Eduardo Oliveira, que foi meu colega em vários desses cursos, ele acrescentou que a palavra desejo entra no lugar da verdade, já que a verdade acaba não sendo uma categoria a ser seguida, porque se ela é individual, eu não consigo fazer aquele consenso que a Galáxia 1 fazia, né? Então, qual é a categoria que reúne as pessoas segundo essa epistemologia? Seria o desejo, a subjetividade, mas, acima de tudo, o desejo. Algo meio lacaniano que eu acho que ele colocou aqui. E eu aceitei. O conhecimento é formado, ele não é construído, ele é formado pela estrutura da fala, do discurso. A partir da estruturação simbólica, advinda da reunião de signos elementares de linguagem. A linguagem é tida como um código. E os seres humanos se reúnem na linguagem, que é igual ao pensamento. É quando eles se revelam, quando eles se mostram, que tem o mesmo tipo de estrutura de linguagem, e como eles têm o mesmo tipo de estrutura, eles não entram em consenso. Não há uma adesão. O que há é um pertencimento. Você se identifica com um conjunto de pessoas e grupos de pessoas que têm a mesma estrutura que você, e aí você se identifica. Eles, na verdade, discordam da lógica generalizante. Olha aí Boaventura Santos criticando a ciência clássica. E acham que tudo que é generalizante é metanarrativa. Ou seja, tudo que existe é narrativa. Parece como um de hoje, né? É porque, na verdade, isso está meio na moda. Tudo que existe é narrativa. Qualquer pessoa adere ou não a uma narrativa ou outra, mas adere por identidade e por pertencimento. Ah, eu pertenço a esse lugar de fala. Você já deve ter ouvido falar isso. E isso significa que a estrutura da sua fala e do seu discurso casa e já está pronta, e já é o que deve ser, com aquele outro que se identifica com você e que os dois pertencem à mesma tribo. Um dos pensadores desse grupo, inclusive, usa a palavra tribo. Eu não vou entrar nesse detalhe do estruturalismo e do pós-estruturalismo aqui, isso fica para uma aula de pós-graduação. A unidade do conhecimento também é o significado. Nesse ponto, é igual ao neuro. Igual ao cartesiano. A unidade do conhecimento 6 é o significado, a unidade do conhecimento pós-estruturalista 6 também é o significado. O significado, eu espero que vocês saibam o que seja, né? Significado é aquela relação particular que cada um de nós constrói com cada termo de linguagem. Isso vale uma reflexão. Coletivo é tido como reunião de indivíduos que possuem identidade de significados, que eu disse antes. O cara se acha dentro de um coletivo. Ele pertence a um quilombo, a uma tribo de índios, ou a torcida do Bahia. Desculpe o pessoal do Vitória, mas eu fui para o meu lado. Diversidade é múltiplo também, porque existem grupos e tribos
para todos os pertencimentos de identidade. Por exemplo, os bolsonaristas, os petistas. Eu estou falando isso de propósito, para você ver como esse negócio anda no mundo, em nossa volta. Interatividade, veja, a interatividade neuro era a troca de experiências. Aqui não há troca de experiências, porque o significado da experiência só é válido para cada um. Ao contrário, com a primeira galáxia, onde você generaliza conceitos e encontra, né, consensos de verdade para os grupos, aqui, cada verdade é individual. O que existe é interatividade de fala, de código. São os códigos que são trocados. Inclusive, na análise científica que é feita nesse tipo de metodologia, é isso que se considera. Não existe sujeito e não existe objeto. Né? Porque, afinal de contas, a ação é algo que não está dentro do seu saber, do seu conhecimento. Ela está fora. O contato está fora. O que importa para isso aqui é a verdade que você tem só sua dentro de você, porque todo mundo é diferente. E não consegue ser igual nem querendo. Aí eu coloquei aqui alguns pensadores do grupo. Eu coloquei Brunner e Prigogine separados porque eles são epistemólogos. Ou seja, se você estiver lendo Piaget e Damasio, Brunner, Prigogine, você vai estar acessando diretamente essa forma de interpretar o conhecimento. Agora, botei Foucault na frente aqui, porque nessa epistemologia, Foucault é simplesmente um cara. E ele também tem um livro sobre método. Na verdade, eu quase coloquei ele do lado de cá. E aqui eu coloquei outros exemplos. Derrida, Deleuze, Nietzsche, Saussure. Lévi-Strauss está aqui meio em discussão. Exatamente porque é estruturalismo e pós-estruturalismo que eu não falei, estão em discussão. A transformação não pode ser social, ela é individual. E ela só pode ser afirmativa, né? Ação afirmativa, né? Aquela ideia de que se eu quiser mudar o mundo, eu tenho que mudar o código. Então eu tenho que deixar de usar termos que, se eu usar, já vão levar o pensamento, por exemplo, preconceituoso dentro deles. Por que eu tenho que dizer que, sei lá, lugar de mulher é na cozinha? Certo? Então eu tenho que combater, se eu quiser combater, se eu quiser transformar, eu tenho que mudar essa afirmativa, mudar o código. Vou pular para a terceira e já solto vocês para discutir. Certo? A terceira, socioconstrutivismo. Segundo essa perspectiva, nem é igual, o pensamento não é igual à linguagem e nem é diferente, como quer a primeira. A linguagem não é um objeto, mas a linguagem também não é igual ao pensamento. A verdade é construída na prática, compartilhada por quem pratica. De fato, a palavra verdade passa a ser menos importante. Está aqui embaixo, né? A verdade é dinâmica e contextualizada, ela é móvel. Ela não existe como uma verdade fixa, que é o que acredita a primeira galáxia, primeira galáxia. Mesmo que o cientista de Deus, lá na primeira galáxia, ele acha que existe, que em algum lugar existe o conhecimento perfeito. E que todos vão aceitar.
A segunda galáxia acha que não existe esse conhecimento perfeito em canto nenhum, o conhecimento é individual de cada pessoa. E a terceira galáxia acha que, de fato, a verdade é pouco importante. É menos importante se ela existe individualmente ou existe no coletivo. O que é importante é o encontro dos sujeitos envolvidos em uma praxis. Aquilo que você faz junto, constrói junto. E que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento imediato. Tem gente que chama de zona de desenvolvimento proximal esse conceito. Eu, sem delongar muito, adianto que é um conceito errado. ZDP é uma tradução errada do inglês para o português. Vygotsky escreveu em russo. Quem traduziu certo, traduziu do russo para o português. E é zona de desenvolvimento imediato. O conhecimento é construído por mediação. Vários sujeitos, várias pessoas, juntas porque têm uma prática comum, uma praxis comum. Ao realizar uma praxis comum, constrói um conhecimento comum no ato de construir uma prática compartilhada. Em sujeitos engajados, essa palavra é fundamental para aqui, em vivências comuns. A linguagem é um mediador de praxis. Por isso ela é... Então, quer dizer, eu tenho o meu conhecimento, Joselma tem o conhecimento dela, Edson tem o conhecimento dele, mas... enquanto nós três estivemos realizando esse evento, os três têm um pedaço zona de desenvolvimento imediato. A gente se conecta mediado pela linguagem, faz parte da linguagem a tecnologia, que está aqui agora, e essa mediação nos reúne. Mesmo que eu continue diferente deles dois, e eles dois diferentes, cada um dos outros dois, somos diferentes, mas há uma prática comum e uma construção comum. Essa construção comum é o conhecimento. O pensamento toca a linguagem. E ao tocar a linguagem, eu toco os outros. Isso é dialética. Essa é a terceira. A lógica existe, mas não uma lógica fixa como a da primeira. E nem uma lógica que não pode se realizar porque é individual como a da segunda. A lógica é dinâmica e contextualizada, ou seja, se eu estou no mesmo contexto de outras pessoas e estamos vivendo em comum alguma coisa, eu posso construir uma lógica. Lógica essa que vai ser válida naquele momento, naquela construção. Quando ela se dissolver, quando aquela mediação se dissolver, pode até ficar registrada, a gente pode levar para outra coisa, mas ela vai ter que ser reavaliada de novo, porque o novo momento requer uma nova lógica. A unidade do conhecimento deixa de ser o significado, passa a ser o sentido, ou seja, a relação entre o que eu entendo e o que os outros entendem. A parte da linguagem que media o contato seu com o outro. Que sentido eu dou às coisas? Porque sentido eu posso compartilhar. Significado é uma coisa só individual mesmo. O significado que eu dou à palavra, sei lá, linguagem, só eu dou. Mas o sentido da palavra linguagem, eu posso dar com. Se eu tiver um conjunto de pessoas trabalhando comigo linguagem,
eu posso construir um sentido que a gente compartilhe e que toque o processo prático enquanto ele durar. O coletivo, então, passa a ser o compartilhamento das praxis, ou seja, o engajamento que eu coloquei aqui em cima. E ao compartilhar praxis e contextos, eu crio um novo sujeito, um sujeito maior, um sujeito coletivo, o qual eu estou presente. Então, veja, na primeira galáxia, se eu quiser ensinar nutrição aos índios, eu tenho uma teoria e eu vou apresentar aos índios e fazer com que eles sigam aquilo que vai ajudá-los a ser mais nutritivo. Se eu estiver na segunda galáxia, eu vou ficar quieto, observando como os índios trabalham nutrição, como eles significam isso, como eles representam isso, e vou, na melhor das hipóteses, diagnosticar a situação para apresentar aos próprios índios, para eles verem o que fazem. Na terceira galáxia, eu vou me reunir com os índios para tentar desenvolver um conceito do grupo que está em trabalho do que seja nutrição, para que a nutrição engajada nesse coletivo passe a fazer um sentido prático enquanto ele existir. Interatividade passa a ser interação, ação com, ação por engajamento. Não existe objeto e sujeito, o que existe é a subjetivação. Nada é subjetivo, nada é objetivo. As coisas podem ser subjetivadas, estarem ocorrendo dentro de mim, ou objetivadas, eu, em contexto, participando de um elemento fora de mim com os outros. Sujeito e objeto são uma coisa só, relacionada. Isso é uma diferença importante, ó. Primeira galáxia, sujeito é uma coisa, objeto é outra. Segunda galáxia, não existe sujeito-objeto. Nenhum. Terceira galáxia, eles são interdependentes e eles acontecem como um conjunto de coisas. Pensadores. Do lado de cá, eu botei os epistemólogos, aí eu botei 4. Acho que eu exagerei. É porque Vygotsky, Bakhtin, Paulo Freire, eu quis citar um brasileiro, Gramsci podia ter até saído daqui, tá? E aqui eu coloquei uma série de pensadores, Marx, Milton Santos, Rosa de Luxemburgo, Lukács, etc., Agamben. Transforma-se como a sociedade? Pela praxis, pela ação, pela tensão social. Eu poderia botar um palavrão aqui no lugar, que pertence à tensão social, né? Pela luta de classes, está aqui também. Então, não é uma transformação dada, é uma ação construída no processo. Aí eu termino minha apresentação e deixo para as participações. Sensacional. Com você. Professor. Tranquilo, estou aqui. Obrigado. Bom, tem uma pergunta aí de... Edson, Oi. Eu estou transpondo para organizar melhor as perguntas notas, e comentários, né? Por notas, é isso. Aí eu separei os blocos para ficar mais fácil entendermos o que já foi comentado. Bom, Lúcia pergunta, né? Tenho muitas angústias em relação às novas ideias. Como incentivar os demais? Como mudar? Tem um complemento aí que Eudes fez a respeito desse comentário de Lúcia. Lá vem Eudes. Mas ele está aí puxando a brasa para sua sardinha, né? Por conta elogiando a classificação adotada por você. De fato, ela é bastante didática,
ajuda a gente a fazer as costuras para entender, pelo menos assim, alguns aspectos que correlacionam esses pensadores. Porque, de fato, é sempre muito difícil. E uma coisa que é importante, que eu chamo a atenção sempre, essas organizações, essas categorias que a gente coloca, elas, de fato, elas têm uma intenção didática. Não sei se esse é o caso, professor, que facilita essa explicação e a compreensão. Isso pode ser que outra pessoa veja de uma outra maneira aí. Também não quer dizer que depende muito do ponto dos aspectos que foram considerados para isso. Para se construir a categorização. Sim, bom, o que Lúcia falou é sobre a angústia que ela sente em relação a novas ideias. E Eudes falo que complementou, dizendo que a primeira coisa seria estudar, né, enquanto elemento básico para se apropriar e ser a primeira a entender e até mesmo a adotar essa categorização. E aí ele complementa fazendo uma alusão à estruturação de classificação que o senhor apresentou. Em relação à classificação, que também pelo jeito é uma pergunta sua mesmo, eu acho assim, a classificação tem que ser usada enquanto servir. Ou seja, eu estou na 3, né? Enquanto ela estiver servindo para entender as epistemologias, ela deve ser usada. Por isso que eu pergunto sempre, se alguém achar alguma epistemologia que está fora, eu aí vou ter que fazer tudo, né? Então, é uma classificação dinâmica para entendimento e para trabalho, para a gente fazer o nosso encontro de entendimento. Então, não acho que seja nem é uma coisa rígida para a gente seguir pronto, nem é algo que é relativo no sentido de criar outra. Todo mundo pode criar outra que quiser, mas esta daqui é no sentido de fazer entender o conjunto das epistemologias humanas. Outro dia, um outro colega nosso apresentou a epistemologia Ubuntu, de origem banto africana. E a gente dialogou, e chegamos à conclusão que ela está aqui, nessas 3. Tá? Então, o desafio é, será que eu vou encontrar alguma que não está nas 3? No dia que eu encontrar uma que não está nas 3, a gente faz outra coisa. Joga fora e pensa em outra a partir dessa ou não. Então, essa classificação é uma classificação prática, como, na verdade, eu procuro fazer. Se ela é prática, serve enquanto prática. Em relação às novidades, sendo justo, e não torcendo a sardinha para o meu lado, tá? Todas as 3 trabalham novidades. A neuroconstrutivista, a cartesiana, trabalha com novidades na medida que a teoria avança. Então, eu tenho lá uma teoria de vacinação do vírus tal, está até funcionando, aí o miserável do vírus mudou. Mutação virótica, certo? Na hora que o vírus muda, já era a minha teoria. Mas aí vem um outro cientista, um outro sujeito, chega e diz assim, olha, eu acho que mudou nisso daqui, eu tenho uma teoria que explica. Ele vai lá e explica, mudou mesmo, e ele começa a dizer, tá vendo? Pá, então é uma novidade seguida pelo avanço teórico. Essa é a cara do cartesianismo. E eu, apesar de não fazer parte do cartesianismo, não acho que nenhum de nós tem o direito, porque todas as 3 são criticáveis. Já eu vou dizer qual é a crítica da terceira, que é a minha, né? Todas as 3 são criticáveis. Nenhuma das 3 é perfeita. E a gente aí tem que resguardar um espaço para que a outra esteja certa. Na verdade, eu vou passar o resto da minha vida, e todos nós,
tentando sempre explicar por que a nossa é aquela que a gente escolheu e não a outra. Porque a outra vai ficar cobrando o tempo todo da gente, como se fosse um gêniozinho, um grilo aqui, né? As nossas próprias falhas. Veja, a coisa mais epistemológica que tem é que a epistemologia é humana. E na hora que o ser humano resolve fazer uma epistemologia dele, sem os deuses, ele já está dizendo assim, vou falhar, viu? Então, veja, a forma que eles têm de inovar é teórica. A inovação do pós-estruturalismo não está na própria ciência. Na própria ciência, eles trabalham os diagnósticos e os levantamentos que ele tem que levantar. Eles contam com a relação entre a ciência humana, nesse caso, e as políticas públicas, que são uma prática não científica e, para eles, mais legítimas para estarem em contato com os coletivos e com os seres humanos e atuarem na inovação ou nas inovações, que são inovações normalmente relativas a essa questão da linguagem, do código, da ação afirmativa e tal. E a terceira está sempre inovando, porque os contextos nunca são os mesmos. Então, eu sempre estou sensível a novas categorias, novos elementos que podem surgir e invalidar o meu arranjo anterior. Por exemplo, esta minha classificação de galáxia em 3. Até agora ela está servindo. Na hora que um Murilo da Vida, ou um Eudes, ou uma Joselma, encontrar um elemento que não serve, eu digo, não serve. Deixa eu mudar e fazer outra coisa. Então, eu tenho que estar aberto à inovação. Agora, duas coisas que eu tenho que falar para vocês. É possível misturar as epistemologias. Tá? Ninguém é obrigado a ser só uma. Agora, muito cuidado ao misturar, porque isso sim, uma das três vai acabar prevalecendo sobre as outras duas. Isso é importante para você não criar um trabalho que brigue com você mesmo, ou seja, para você não ficar brigando com você. Você vai ter que ver qual das três é a que você mais está perto e avaliar como as outras duas interagem. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito na 2, né, com linguagem, com discurso, mas em dado momento chamou Paulo Freire para trabalhar com aquela educação popular. E Paulo Freire está na 3. Teve que fazer um exercício cognitivo escrito, e não precisa ser escrito, um exercício cognitivo para fazer esse elemento colar com um elemento que normalmente não está colado. É um ponto. A outra coisa são digamos assim, os pontos fracos. Então, o ponto fraco da 1 é que facilmente a 1 se torna invasiva. O ponto fraco da 2 é que a 2 não é prática. Ela não inclui soluções práticas. E o ponto fraco da 3 é que ela sempre vai estar relativizada. Ela nunca vai ter certeza se ela conseguiu produzir uma solução perfeita, como a 1, e ela nunca vai ter certeza se ela conseguiu se compartilhar totalmente com o conjunto, o coletivo, para deixar de ser invasiva. Então, todas as três vão ter críticas das outras duas, e o cientista, o sujeito, a pessoa que adotar uma das três, vai ter que ter muito cuidado na aplicação disso e na própria autocrítica.
Porque quanto menos crítica você fizer de você mesmo, mais vulnerável você vai estar naquilo que você está fazendo, sabendo que, a priori, todas são vulneráveis. Tá bem, né? Bom, vamos lá. Tivemos aqui, pessoal, algumas outras perguntas. Eu só não consegui, porque começaram a surgir várias outras, eu ia aglutinar, mas, enfim, não teve como. Murilo colocou o seguinte: portanto, nessa última galáxia, o importante é o processo de busca da verdade e não a própria verdade. Uma lógica aristotélica, portanto, e vem essa última galáxia, que é a socioconstrutivista, indica que o mais importante é o processo de busca por verdade e não a própria verdade. Aí ele, na verdade, pede uma confirmação. Seria, então, uma lógica aristotélica? Não. A busca da verdade é aristotélica, é a primeira galáxia. A segunda galáxia, a primeira galáxia acha que a verdade existe e busca a verdade. A segunda galáxia não acha que a verdade existe, não acha a segunda, e, portanto, se volta para a verdade individual. A verdade genérica não acha. E a terceira galáxia, ela desvaloriza a verdade e, na verdade, o que ela busca é o fazer. Já que Murilo está aí, eu conheço o Murilo, sei que é historiador. A história, a filosofia da história, que trabalha com a terceira, é a história pública. É aquela história que não pertence ao historiador. Que não é o historiador que diz... E veja, a história, a ciência história do primeiro grupo é aquela ciência que estuda as evidências, as fontes, etc., e o cara constrói o texto da história e diz, a história é essa. O segundo grupo, certo? É aquele grupo que não consegue perceber a história como genérica e que, na verdade, tenta fazer história a partir das vozes que estão mudas na primeira, né? Porque, de repente, tem um cara que conta a história do Brasil, um grande historiador, e ele não perguntou aos brasileiros. Aí a segunda epistemologia, a segunda galáxia, vai procurar as mulheres, sei lá, os homossexuais, os diversas categorias, para que elas expressem, normalmente em memória, em história oral, não seja, certo? Aquilo que elas têm como sua própria versão da história do Brasil. A terceira vai tentar construir uma história pública, ou seja, eu pego os elementos da história, jogo para o público discutir e tento construir um texto coletivo, um texto cujo autor não esteja claramente presente. Quem é o historiador? Existe um historiador na história pública? Não. A história pública é feita pela comunidade. Eu posso até ter um historiador conduzindo o processo, mas ele não assina. Então, a terceira não busca a verdade, busca fazer as coisas no conjunto. É como eu entendo. É a vez de vocês. Bom, vamos lá. A próxima pergunta diz respeito ao ZDI, né? Que você chamou a atenção sobre a questão da distorção na tradução. E o ZDP, muito utilizado nos livros que falam sobre o autor, não deveria então ser usado, e sim como o ZDI, já não deveria ter sido retificado esse problema. Claro, mas só que é difícil você pegar os editoras todas do mundo e mudar. E veja, um autor que escreveu em 1960 e até já morreu, como é que você vai mudar? Você tem que fazer a crítica mesmo, tá? Chamar a atenção.
Você tem que fazer a crítica, você tem que mudar. Você lê as duas, observe as duas, veja os argumentos das duas, não mude porque eu estou dizendo não, vá lá olhar. Quando você olhar direitinho, e como eu estou totalmente convencido disso, eu conheço as duas versões. Se estiver convencido, eu, nos meus escritos, só uso o ZDI. E toda vez que eu vou falar, como eu sei que tem gente que fala de ZDP, eu aí falo para poder as pessoas entenderem. Mas só para você ter uma ideia, um exemplo, segundo o pessoal da ZDP, é o professor que vai construir uma aproximação a partir de suas experiências e daquilo que ele conhece com os alunos, para tentar produzir aí uma área de encontro dos alunos. Vygotsky nunca escreveu nada sequer. Isso está a quilômetros de Vygotsky. A zona de desenvolvimento imediato simboliza e não uma área onde o professor é o cara que, por ter experiência anterior, ele se aproxima, usar a palavra proximal para traduzir dessa forma. Vygotsky nunca disse isso. Ele. E não combina mesmo com dialética. A dialética supõe uma área comum. Então, um pedagogo vygotskiano jamais vai ser guia, né? De fato. Aí, ainda localizado no pensamento de Vygotsky, pelo menos assim eu entendo, né? Porque também sou bastante influenciada eu me encaixo bem na terceira galáxia. A Eloy Pereira questionou assim: a evolução da linguagem acompanha, portanto, a evolução do pensamento? Boa pergunta. Cada uma das 3 galáxias vai dizer uma coisa diferente em relação a isso. Ó, uma boa forma de você estudar as galáxias é estudar os psicólogos das galáxias. A galáxia 1 tem 2 psicólogos clássicos. Freud Freud e como é o nome dele? O outro alemão, Jung. Freud e Jung trabalham uma psicologia a partir de um pressuposto teórico. Tá? Lacan trabalha a linguagem como sendo a própria tradução do pensamento. O Lacan é o da 2. Na 3, você pode colocar Vygotsky e talvez, quem sabe, a Gestalt. Toda a Gestalt. Quando você encontra terapeutas destas 3 correntes, você encontra procedimentos diferentes na análise psicológica. São epistemologias diferentes. Vamos lá, gente, vamos sinalizando aqui no bate-papo se as explicações do professor complementares são suficientes, tá? E eu também disse, estou de olho no que você me falou do tempo. Eu tenho tempo, mas nós já temos 1h30. Você disse que costuma ser. Eu me esforcei para ser rápido, para poder não fazer uma coisa muito diferente do que vocês fazem. Mas fiquem à vontade. Não, aliás, está sendo ótimo. Nesse aspecto, está bem dialógico. Aqui, bom, desculpa, eu acabei me perdendo. João faz um comentário, na verdade, né, elogiando a explanação, que isso é excelente, porque ele disse que conseguiu identificar de forma mais clara a epistemologia do projeto de pesquisa dele. Bom. Então, a gente já está aí com nossa atividade ganha, né, com essa observação do João. E Patrícia coloca a seguinte questão: professor Alfredo, quais das 3 epistemologias o senhor tem mais afinidade? Isso aí foi uma coisa que o senhor já tinha respondido, né, que se identifica melhor com o socioconstrutivismo. Por aí. O goleiro do meu time se chama Karl Marx, não passa nada.
Eu tinha até formulado uma pergunta envolvendo Marx, mas é bastante polêmica. Quer dizer, você pode responder de forma breve ou a gente passar aqui até amanhã conversando. Faça a pergunta. Bom, se o senhor encontrar, a pergunta não é minha, é do Murilo. Se o senhor encontrar uma nova epistemologia que se contrapõe às outras, ela já seria constitutivista. Esse é o pensamento dele. Eu não sei. Aí já tenho a impressão que o Murilo está torcendo para 3 também. Mas eu não sei. Realmente já se arriscando, né? De fato, quando eu tive acesso a essas linhas epistemológicas, eu tive dificuldade em não me ancorar na 3, né? Mas aí tem uma série de influências, o próprio conviver no DMMDC, eu acho que foi uma influência grande. Você estava falando de você ou de Murilo? De mim. Sobretudo aí acompanhada por Terezinha Frois, é difícil não ser. Então, quais problemas, é a pergunta do Eloy, quais problemas epistêmicos da epistemologia crítica poderiam se relacionar com o papel da ciência contemporânea? Você quer especificar melhor, Eloy? Eu achei bem ampla. É melhor, até porque eu não sou psicólogo, não conheço tão bem como ele isso, provavelmente. Ou seja, eu teria que estudar. Eu acho que... Deixa eu ver se ele está aqui ainda, presente. Tá sim. Tá sim. Presente. É a psicologia crítica ou é a teoria crítica? Epistemologia... Peraí, deixa eu verificar aqui. Eu posso ter... Sim. É epistemologia crítica. Epistemologia. Então dá para dizer sim. A epistemologia crítica, se ele está falando de... Como é o nome dele? Walter Benjamin e daquele grupo de alemães, eu esqueci até o nome do principal, Adorno e companhia. Veja só, isso talvez sirva até para você, Juscelma, porque você disse que ia perguntar sobre Marx. Esse é um grupo que fala, que usa categorias marxistas, como o leninismo usa, categorias marxistas, mas usam de uma forma teoria. Eles não usam, eles usam as categorias, mas eles desenvolvem a análise de suas categorias conforme a primeira galáxia. O que dá à teoria crítica um erro bastante grande em relação, por exemplo, ao marxismo, né? Porque a teoria crítica de Adorno, Horkheimer e companhia acabam chegando à conclusão que a revolução nunca vai acontecer. A revolução nunca vai acontecer porque, na perspectiva deles, a capacidade de reorganizar comunicação e de empurrar ideologicamente ou em termos de propaganda novos formatos para os conceitos sociais que o capitalismo tem é enorme. E o progresso e as tecnologias das comunicações, televisão, rádio, agora informática, tornaria impossível que os operários, os trabalhadores, construíssem uma organização de conhecimento capaz de se opor ao capitalismo. Essa é uma conclusão bem primeira galáxia de Adorno e companhia. Porque, como disse Lukács, na terceira galáxia, ele só esqueceu de medir as contradições do próprio capitalismo em termos de ordem socioprodutiva. Porque, ao considerar isso, ele começaria a duvidar se o progresso das comunicações seria mesmo capaz de deter a falência de uma forma de viver, e agora, inclusive, a gente está vendo, né? Parece que não é capaz de conviver com problemas muito sérios de sustentabilidade social. Nós estamos vendo isso agora.
com esse coronavírus? Não sei se eu respondi, porque quero que a pergunta dele foi essa. Mas eu quero que você faça a sua sobre Marx. Ah, eu acho que você gostou das minhas perguntas. Eu gosto Bom, dessas perguntas. eu atualmente estou inserida num contexto em que a gente todo o tempo debate Marx. Rapidinho antes. Ô, Alfredo, se você puder abrir seu vídeo, né? Enfim, seu vídeo não está aparecendo para mim. Ou não sei se para os outros também é. Aí eu acho que é interessante abrir o vídeo. Então, peraí. O que está aparecendo é a apresentação, né? A apresentação agora também. Não mais. Não mais também. É porque eu tirei. Tranquilo, acho que a apresentação ela já venceu, né? Só o vídeo acho que seria interessante porque a gente... Certo. Já estou aqui entrando. Sim, mas diga, José. Então, como eu ia falando, atualmente, assim, nos últimos 3 ou 4 anos, a gente tem discutido muito sobre não só a visão de Marx, mas as praxes em torno das influências do marxismo no âmbito da educação profissional e tecnológica. E tenho lido também não somente os textos que concordam com a abordagem de Marx, como também que fazem críticas, né, que são as teorias pós-críticas, e tem a crítica que ainda vem das pós-críticas. Mas eu queria ver, assim, saber da tua visão, embora eu até já suspeite, né? Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco do como você tem visto essas teorias que criticam o marxismo. A gente teria a pergunta, por exemplo, teria como dizer se a visão de Marx conseguiria responder aos desafios atuais, considerando que a gente já passou aí 2 séculos daquelas ideias, de tudo que gerou o pensamento de Marx? Boa pergunta. Eu acho que nenhuma abordagem está ultrapassada ou não simplesmente pela idade. A gente tem que verificar em tudo se aquilo que está sendo levantado, proposto, colocado, etc., está sendo válido ou não. E no exato momento, eu não conheço nenhum estudo capaz de analisar melhor o que está acontecendo do que o estudo de Marx. Ou o estudo dos marxistas, porque aí tem os marxistas do século XX e XXI que atualizam aquilo que ele escreveu, muito em função de hoje. O que está acontecendo no mundo hoje, com pouquíssima correção, é o que ele descreveu em 1870. Existe um ou outro elemento a corrigir. Tá? Mas, veja, é uma falsa argumentação quem simplesmente diz assim, não, isso não vale mais porque tem 200 anos. E esqueça essa pessoa, porque esse argumento não é científico. A prova é que Jesus Cristo trabalhou o que trabalhou há 2000 anos e continua válido. 2000 anos. Certo? Então, não é por aí. Aliás, eu acabei de falar de Aristóteles. Aristóteles fez o que fez há 2.500 anos e continua válido. Né? A gente tem que ver se é válido ou não. O que está acontecendo agora, se vocês pegarem o livro de David Harvey, 17 Contradições do Capital, vocês vão descobrir que é marxismo. É o marxismo que melhor interpreta tudo o que está acontecendo, inclusive no Brasil. A ascensão ao poder de um tipo de governo que substituiu, como é que eu vou dizer, substituiu o coronelismo. Até pouco tempo atrás, existia um monte de gente no Brasil que simplesmente seguia o grande líder. O grande líder capaz de dar emprego, de fazer favor, de favorecer, de dar prestígio, o ACM.
Nos últimos anos, eu não vou entrar em porquê, porque aumenta a polêmica, mas tem a ver até com o governo Lula, com a ascensão do governo Lula, esse tipo de abordagem sumiu, desapareceu. E as pessoas que estavam acostumadas a seguir alguém que ia favorecer ficaram órfãos. São muitos. É uma classe social nova, herdada de uma ordem senhorial pré-capitalista, sei lá como a gente vai chamar, porque o Brasil a gente tem que analisar com termos próprios, e eles ainda não estão muito bem trabalhados. E aí, o que é que acontece? Essas pessoas aderiram ao lobby de um populismo que procurava satisfazer diversas preocupações pequenas desses grupos, coisas com sexualidade, com violência, com não sei o que lá, é uma espécie de atender aos insatisfeitos, né? Pessoas que queriam sempre a separatividade, a divisão entre eu e o outro, né? Pessoas que só acreditavam naquilo, e esse povo todo acha um lobby populista, né? Que hoje é bem próprio do que está sendo chamado de extrema-direita, e produz a solução política que a gente está. Quer dizer, essa explicação que eu acabei de dar é marxista, gente. Isso é marxismo aplicado ao mundo de hoje. Outra coisa, a principal coisa que eu acho que continua atual do marxismo é o método. Você não vai aplicar o método marxista às categorias do século XIX para entender o século XXI, né? Porque aí é isso que o leninismo faz, que o stalinismo faz, aí está errado mesmo. Se você usar a metodologia, né? Se você usar a metodologia e os conceitos e contexto do século XIX, aí está tudo errado. Você tem que pegar o método, aquela forma de contextualizar, quais são as tensões, atualizar as tensões. Quais são as tensões deste momento presente? Como o capitalismo chinês está superando, e olha que eu não sei se a gente pode chamar de capitalismo, tem gente que chama de projetismo, ou de projetamento. Como a sociedade do projetamento chinês e suas características práticas materiais está conseguindo superar o capitalismo ocidental norte-americano. E não é fácil. E nem já venceu. E nem os americanos deixaram de... O Brasil parece ser vítima disso nesse momento. Dessa guerra, né? De repente os americanos resolveram chamar o quintal para ficar do lado deles. E muita gente não sabe o que é quintal e foi. Tá? Pelo menos é o que eu penso. Mas isso é para eu mostrar a você que é totalmente atual. Agora, não é atual como um copiar-colar. Se fosse um copiar-colar, eu estaria trabalhando como uma teoria fixa. Ou seja, eu estaria sendo incoerente com o que eu disse. Eu sou. Verdade. Eu me coloco na galáxia 3. Então, aquilo que pertence à galáxia 1 está lá atrás. E é com eles. A teoria da revolução de Lenin, se eu quiser aplicar no século XXI, já era. Tá? Agora, se eu pegar os princípios de análise do materialismo histórico, da praxeologia gramsciana, da hegemonia, e começar a trabalhar aqui com vocês, a gente vai encontrar como essa tese serve para os dias de hoje. De fato, eu vejo muitas... Oi? Não vai terminar tão cedo. Não, é verdade. Não, o que eu ia comentar é que muitos
teóricos que trazem abordagens que aparentemente não têm origem marxista, na sua gênese apresentam os mesmos, vamos dizer assim, fundantes da construção do conhecimento, do seu entendimento sobre os fenômenos, sobre a realidade. Então, o que eu costumo defender junto com os meus alunos no mestrado é de que eu não me considero, vamos dizer assim, eu não gosto dos rótulos de dizer nem que sou marxista, nem que não marxista, mas que tem uma série de abordagens, de teorias com as quais eu me identifico, eu concordo com a forma da sua explicação, independente de querer assumir aí uma posição única, como se fosse apenas uma coisa e não pudesse ser outra, dependendo do contexto. Justamente aí nessa questão da coerência é que eu concordo ainda mais com o senhor, né? Não é que eu não concorde com o restante, mas a questão da coerência, da contextualização, eu penso que seja necessária. Não dá para a gente simplesmente copiar e colar, como o senhor bem disse, aquilo que foi observado a partir de determinado contexto para todo e qualquer contexto. Isso não seria, não estaríamos aí envoltos nas ciências humanas, né? Estaríamos, de fato, sendo incoerentes. Eu devo chamar a senhora de senhora também, não? Professor Alfredo, é porque você foi meu professor. Não, rapaz, nós somos colegas, mas tudo bem. Olha, gente, eu acho que nós temos aí um bom conjunto, né, de elementos para trabalhar e para refletir. Essa turma de vocês é uma turma de quê? Eu estou falando para quem, exatamente? A gente tem aqui mais pessoas da graduação, do doutorado, né? Temos alunos do doutorado, temos colegas aí da disciplina, né? Para quem ainda não falei, enfim, o professor Alfredo é professor nosso da disciplina de epistemologia no doutorado. Tivemos aí servidores de outros campos, tivemos aí público externo, tivemos estudantes, né? Do IFBA, servidores do IFBaiano, né? De diversos campos, do IFBA também, né? De diversos campos. Então, a gente tem um público aí bastante heterogêneo. Certo. Mas é basicamente o pessoal da pós-graduação, né? Pessoal da Exatamente. Essa discussão, na verdade, é bem de pós-graduação mesmo, porque ela é meio complexa. Mas assim, o senhor, até no início da fala do senhor fala, e eu até comentei com o Joselma, que assim, foi muito, mas eu falo que, assim, que conhecimento bom é aquele que a gente não tem, né? E no início também da fala do senhor, o senhor diz assim, poxa, os alunos, inclusive, da graduação deveriam estar presentes, né? Talvez algumas coisas estivessem ali meio difusa, não muito entendível, né? Mas tem alguns conhecimentos, algumas informações que a gente precisa de um tempo para estar digerindo, né? E aí o senhor traz aí essa contribuição, né? Então, quando eu propus, né, e convidei, enfim, a professora Joselma para participar com a gente, pessoa muito próxima, administrativamente, academicamente, né, institucionalmente, uma colega assim, de peso, justamente para trazer a importância da epistemologia, né, teoria do conhecimento, qual é dessas galáxias que a gente está, né? Alguma dessas, todos que estão aqui presentes, faz parte, né? Ou mais fortemente uma destas, né? Mas assim, para mim foi muito rico, né? Está sendo muito rica toda essa discussão. Eu estou gravando essa tela, né? Toda essa reunião, toda essa aula, e devo estar disponibilizando, né? Em uma plataforma de extensão que a gente tem um projeto de extensão aprovado. Também a gente tem uma TV institucional lá no IFBA do Campus Lauro de Freitas, né? E também vou estar disponibilizando aí, enfim, com o link, qualquer pessoa pode baixar essa apresentação e socializar aí para quem quiser, né? Justamente para que também todos tenham essa informação. Se você me mandar, na verdade eu queria que você me mandasse
porque eu agora tenho um canal. Eu vou até fazer uma comercial aqui. Fica à vontade, fica à Deixa eu ver vontade. se tá aqui, ó. Não sei como é que eu vou fazer para que isso apareça. Será que vai aparecer aqui? Se for uma imagem, aparece. É. Aqui eu quero que Na apareça verdade, você... isso aqui. Apareceu. o canal, né? Como eu estou sendo filmado, ele aí apareceu e ficou Não. um infinito aqui. Mas... porque, no caso... Agora, o senhor pode clicar nessa tela e arrastar para baixo, nessa do WebConf, de repente. Fazer o quê? Clicar na tela do WebConf e arrastar para baixo se eu tiver com o mouse. Aí ela divide a tela. Poxa, eu vou deixar para lá. Tranquilo. Eu vou simplesmente passar para... Mas se eu tiver o link, dá para digitar no chat, né? O endereço eletrônico aí do... É isso. Eu vou digitar no site, no chat, o endereço eletrônico. E... Deixa eu ver se eu passo para a Joselma. E ela compartilha com o pessoal, porque eu estou gravando a tela. Onde é que está o chat aqui? Está na parte esquerda. Bate-papo público, é isso? Na parte esquerda, é isso. Deixa eu ver se vai. Eu acho que é este aqui, ó. Ah, não, esse é o de vocês. Mas diz aí que eu procuro aqui qual é o... Tá como no YouTube, Alfredo. Você procura com tudo a história, tracinho Alfredo Mata. Assim, ó. Tudo é história. Alfredo Mata. Eu estou precisando de duas coisas. Pronto. Mais do que tudo, inscritos. Eu tenho que ficar mais gordinho. E, além disso, aqueles famosos likes. Certo? E eu vou pegar essa gravação e vou jogar lá. Vai ser mais um... É porque até para mudar o nome, né? O endereço, colocar o endereço YouTube /Alfredo Mata ou qualquer coisa que seja, tem que ter no mínimo 100 inscritos. Então, realmente, ter inscritos, ele é importante por isso também. Agora, eu preciso que vocês me digam, Joselma e Edson, vocês se incomodam de botar a imagem de vocês no canal ou não? Não? Professor, nós somos servidores públicos, tudo nosso já está na internet. Então tá. Professor, ainda mais da instituição pública, não pode se furtar a esse tipo de coisa, não. Tá certo. As pessoas então. públicas, pode ficar tranquilo. Eu que, enfim, agradeço também o compartilhamento dessa nossa aula, né, desse encontro, dessa sua aula, né, dessa nossa participação, não é? Para mim, realmente, muito feliz, né? Vai servir de base, né, teórica aí para os nossos inscritos, né, para as nossas produções, né? E certamente aí muita gente está sendo beneficiada aí com todo esse conhecimento que está sendo dado. Eu também queria pedir licença para fazer uma propaganda, mas é propaganda coletiva, não é só... enfim, o seu canal também, de certa forma, é coletivo, claro. É que a gente tem feito, desde o início de abril, semanalmente, diversas lives com assuntos diversos, como Edson falou no início, né? E temos aqui um card que eu queria colocar para divulgar. A gente amanhã tem uma live às 16h, que foi um convite feito pelo grupo de trabalho do portal GeoCovid-19, em que eles vão apresentar, na verdade, a atualização do site que eles desenvolveram. A gente apresentou isso logo no início do mês. Na época, eles estavam fazendo somente previsão e monitoramento dos casos a respeito do Covid na Bahia, e agora estenderam isso para todos os estados. Participa desse grupo, inclusive, o nosso colega aí, Garcia,
Aí tem o Gesil, o Evandro, que é reitor da universidade, e outras, enfim, pessoas diversas ali na UFES, o Gesil na UESC, e tem também participação de alguns colegas da UFBA. Tá aqui, vou colocar aqui para mostrar. Então, trata-se de um trabalho bastante interessante, porque eu, pelo menos, não tinha visto antes com as projeções. O que eu tenho visto são sites que mostram a evolução dos casos, né? O daqui para trás. E você consegue fazer a manipulação do site, fazendo, por exemplo, a projeção para daqui a 5 dias, daqui a 15 dias, um mês, fazendo a visualização por estado ou por município. É bastante rico. Bom, aí a nossa programação da semana. Vamos ter programação, inclusive, no 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalho, falando justamente sobre as bases conceituais da EPT. Aí vamos falar, certamente, do marxismo nesse dia. O Marcos não quer trabalhar mesmo? Certo, 17 horas. Tá bom. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade e a todos os presentes. Acho que foi uma coisa muito legal, muito interessante, uma discussão muito boa, e eu espero ter contribuído aí para vocês aí, certo? Fiquem bem, em paz e se cuidem. Valeu, fique em casa, agradeço a Isso aí. Obrigado a todos os participantes. O mesmo. Obrigada. Até mais, então. Tchau.